Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, onde nós vamos buscar aprender um pouco mais a respeito de Cristo Jesus, em especial nesse dia, que é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Pela manhã podemos celebrar a ressurreição propriamente dita, e agora vamos continuar no mesmo assunto, trabalhando ainda no Evangelho segundo João, capítulo 20, nos versos 11 a 18. Então é o Evangelho de João, na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista João, capítulo 20, versos 11 a 18. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias, diz assim a palavra de Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para a entrada do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus, onde Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei para onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus a Maria. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que nós podemos estudar nesse momento. Fala no nosso coração, trabalha em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a mensagem do Senhor. Usa minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos. Seja conosco, ó Pai, nesse momento. A oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos pela manhã o texto de João, capítulo 20, os versos 1 a 10. Vimos ali o momento da ressurreição celebrado, e agora nós vamos dar continuidade com a fé no Cristo redivivo. João capítulo 20, então, versículos 11 a 18, a continuidade daquele texto. Então, Maria Madalena, só para a gente lembrar do contexto, Maria Madalena e as outras mulheres haviam ido ao túmulo embalsamar Jesus. Chegando lá, elas perceberam então que a pedra que bloqueava a entrada havia sido removida. Maria correu então para avisar Pedro e João. Ao chegarem, os 2 discípulos entraram no túmulo e constataram que estava vazio. Em seguida perceberam o que havia acontecido, Jesus ressuscitou. Não era um roubo como pensaram, mas a ressurreição conforme havia sido prometida. Os discípulos então voltaram para casa a fim de avisar os demais, e Maria, porém, permaneceu no túmulo, sentada e aos prantos. Ainda acreditava que o corpo havia sido roubado. O testemunho de Maria Madalena traz para nós uma compreensão muito clara da forma do agir de Deus quanto à nossa fé no Cristo redivivo. Maria conhecia Jesus, era sua seguidora, amava Jesus, mas não conseguia crer na ressurreição. Nós vamos observar, portanto, 3 pontos importantes dessa história. Primeiro, ela não creu quando possivelmente ouviu da boca dos evangelistas Pedro e João que ele havia sido ressuscitado dos mortos. Mas é muito provável que Maria tenha encontrado essa dupla e ouvido sobre a ressurreição. Mas apesar disso, ela estava convicta de que o corpo havia sido roubado. Em segundo lugar, ela não creu quando ela viu os sinais da glória de Deus. Imagina, ela chegou ali dentro, só estava ela e as mulheres, ela colocou a cabeça dentro do túmulo e ela viu 2 anjos, sentados um na ponta e um na cabeceira da cama, do lugar onde Jesus tinha sido colocado. Então, você imagina que visão que ela teve, e o texto traz para nós como se não fizesse a menor diferença, como se ela não tivesse visto de fato tudo aquilo. Porque ela estava cega por suas convicções, a tristeza então que se impôs diante daquilo que ela acreditava ter acontecido, e não conseguia, portanto, enxergar os sinais da glória de Deus. Naquele túmulo era a presença dos anjos, nesse caso. Ela não percebeu o que estava acontecendo. A presença dos anjos ali lançava por terra qualquer possibilidade de roubo.
Mas ao ser questionada do porquê chorava, Maria expressa que era tristeza pelo roubo do corpo de Cristo. E repare que ela responde sem perceber o que estava acontecendo ali. E ela também, então primeiro ela não creu no testemunho, provável testemunho de Pedro e João. Ela não creu quando ela viu os anjos, né, os sinais da glória de Deus. Em terceiro, ela não creu quando ouviu o próprio evangelho, que é Cristo ressuscitado, a quem ela pensou que era o jardineiro. Então Jesus chegou até ela, Jesus conversou com ela, quer dizer, seria a própria essência do evangelho, né? Cristo, o Rei de vivo, estava ali diante dela e ela não conseguiu perceber também que era Cristo. Então, por fim, Maria percebe alguém chegando até ela no túmulo, né? Ela tira os olhos de dentro do túmulo, onde estavam os anjos, olha para trás e viu Jesus em pé. Ela não reconheceu Jesus, mesmo quando perguntou, por que choras? Então, algo incrível aconteceu. Jesus a chamou pelo nome. Mas não foi um acontecimento qualquer. No original, o nome proferido por Jesus nessa passagem específica é Miriam. Pode parecer uma coisa simples, tanto que o texto traduz como Maria mesmo, porque é o nome. Mas esse nome ele é de origem hebraica. E é a origem do nome Maria. Então, Maria, o nome Maria do grego, ele tem a origem Miriam no hebraico. Então, é o mesmo nome. E provavelmente essa era a forma carinhosa com que os pais, os entes queridos chamavam Maria, que era uma associação aí do nome dela, né, na cultura grega, com essa lembrança, esse significado do hebraico, né, do relacionamento com Deus, toda aquela realidade. Então, quando Jesus fala, né, dessa forma carinhosa, né, Miriam, ele traz um chamado íntimo de alguém que conhecia a Maria intimamente e nutria por ela um profundo amor e carinho. Então não precisou de mais nenhuma explicação. Quando ela ouviu o nome dela sendo chamado, daquela forma tão pessoal, tão íntima, tão especial, sem insistência, sem ponderações, sem explicações, naquele exato momento, Maria teve os olhos abertos e reconheceu Cristo redivivo diante dela. Naquele momento, todo o amor, toda a fé, a alegria do seu coração e mente que eram capazes de expressar, foram derramadas numa única palavra: mestre. Pode parecer simples às vezes pra gente, né? Rabboni, que quer dizer mestre. Por que ela expressou isso? Tenta descrever, tenta canalizar toda essa alegria, esse amor, todo aquele mundo de sentimentos que ela vivenciou naquele momento e colocar isso em palavras. A expressão mestre era uma expressão que denotava carinho, fé, que denotava credibilidade, uma palavra que resume o relacionamento que Maria tinha com Cristo Jesus. E naquele momento em especial, a fé, a certeza de que Ele estava diante dela, Ele era o Senhor da vida dela. Então olha só que expressão de fé maravilhosa, né? Que expressa ali o amor, o carinho, a dedicação, toda aquela emoção que Maria sentiu naquele momento. Não há uma outra forma justa de expressar a alegria e a emoção que tomam conta do coração de Maria naquele momento. Ela diz mestre com toda a sinceridade do seu coração. Sua emoção é tão grande que no versículo 17 ela começa a agir como se Cristo tivesse voltado, como estivera antes. Então assim, ela vê, ressuscitou, voltou ao normal, né? Ela lembra talvez de Lázaro, né, que volta à normalidade depois que ressurge dos mortos. Porém, Jesus explica que a comunhão, de agora em diante, não seria mais como antes. Jesus ressuscitou, de fato, mas estava de partida para a glória celeste. Então repara que naquele versículo 17, então você tem Jesus apontando ou falando com ela mais no sentido da ascensão do que da ressurreição de fato. Então ele fala, estou voltando para junto do Pai. Depois ele fala, avisa que eu estou voltando para junto do Pai. Então segurá-lo para que tudo voltasse a ser como antes era em vão. A comunhão com ele, agora para frente, seria diferente, seria uma outra forma de comunhão. E ele expressa essa diferença quando ele diz, vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes. É interessante essa mudança na forma de falar, né? Porque de agora em diante, Jesus já não os trata mais como amigos, como conhecidos. Eles são agora irmãos, adotados por Deus em Cristo Jesus, que desfrutam da mesma comunhão por meio do Espírito Santo que estava para chegar.
A forma como nós nos expressamos quando nos encontramos, falamos meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. A forma como Cristo inicia esse relacionamento íntimo conosco, que agora nós somos adotados diante de Deus, né, como filhos, assim como Cristo Jesus, para sermos com Ele co-herdeiros da glória eterna do reino dos céus. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus fala, vai para os meus irmãos e diz-lhes essas coisas que eu vos digo. A ressurreição e a ascensão, elas estão intimamente ligadas. A ressurreição não marca o retorno do Messias, mas a conclusão da obra redentora e a última etapa de ensinamentos antes do período de espera do retorno do reino definitivo, ou da chegada do reino definitivo entre nós. Porque o reino está entre nós, né? Cristo inaugura esse reino quando ele vence a morte. Ele traz a perspectiva de irmãos, de um corpo, de uma família, da igreja de Cristo, que transcende raças, povos, línguas ou nações. Então ele traz a ideia do reino, ele traz a presença do reino entre nós, mas ele ainda não está pleno, né? Ele se concretiza definitivamente com o seu retorno, quando ele voltar do reino dos céus para o dia do juízo. Portanto, ele traz, né, essa ideia, quando ele abre a noção do reino entre nós, quando ele já começa a tratar os que creem em Jesus como o Senhor Salvador de sua vida, como irmãos. Depois desses feitos, Maria, cumprindo então o mandamento de Jesus, vai anunciar aos discípulos que ela viu o Senhor redivivo. Maria foi a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado. E este relato, portanto, nos faz refletir sobre 3 aspectos importantes da nossa fé no Cristo redivivo. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a fé é fruto do chamado eficaz. Maria provavelmente ouviu o testemunho de homens idôneos, Pedro e João. Certamente ela viu o testemunho dos anjos e ainda pôde ver o próprio Cristo ressuscitado. Mas nada disso a fez acreditar na ressurreição. O único momento em que seus olhos foram abertos é quando Cristo a chama pelo nome. A verdade é que não importa quem seja o pregador ou a qualidade do sermão pregado, ou ainda se a pessoa vê claramente os sinais de Deus como milagres, livramentos, etc., ou ainda ouve com clareza a explicação do Evangelho. A fé no Cristo redivivo não é fruto de esforços ou dedicação humanas, mas é um chamado eficaz de Deus na nossa vida. Esse chamado ele é íntimo, ele é pessoal, é um chamado irresistível, proporciona abrir os olhos e a compreensão à mensagem da cruz de Cristo. Ninguém se torna verdadeiro cristão sem o chamado eficaz de Deus na sua vida. Não é e nunca foi e nunca seremos nós que escolhemos a Deus. É Ele quem nos escolhe, Ele nos chama de maneira íntima e irresistível e produz em nosso coração a fé em Cristo Jesus. Então repara que os olhos só são abertos quando Cristo chama pelo nome de uma maneira íntima, de uma maneira eficaz, de uma maneira maravilhosa. Por isso, meus irmãos, não depende, a conversão não é uma obra humana, mas é uma obra divina sobre nós. Nós somos transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, não por mérito, não porque nós queremos, não porque nós conseguimos alcançar, mas porque Cristo o alcançou. E Ele nos chama, e Ele nos traz para perto de si, para derramar sobre a nossa vida espontaneamente, mesmo sem merecermos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, nós nos tornamos cristãos depois que recebemos o chamado eficaz de Deus no nosso coração, que é um chamado irresistível e transforma a nossa vida de uma vez para sempre. No momento em que recebemos esse chamado, os nossos olhos se abrem diante da pregação do Evangelho e enxergamos ali a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos com essa história é que a fé é fruto do chamado eficaz. Segundo, a fé resulta em alegria e amor incomensuráveis. O coração de Maria se alegrou e ela estava diante do seu mestre, o seu Senhor. O chamado eficaz para nos tornarmos cristãos, portanto, é uma realidade que muda completamente a nossa vida. O verdadeiro cristão não vive mais no pecado, não tem mais prazer nas coisas, que desagradam a Deus, ou na vida sem Deus. Mas ele tem dentro de si agora a consciência da necessidade do trabalho, do envolvimento no reino de Deus. Repara que muda a perspectiva. A tristeza, a angústia, o desespero, ele se esvai no momento que nós somos transformados pelo sangue de Cristo.
E é claro que isso nos torna a vida tranquila, sem problema, mas isso abre uma nova perspectiva, abre os nossos olhos para enxergarmos a vida sob uma nova ótica. Então, meus irmãos, nós observamos como Deus trabalha em nosso coração e como surte um efeito imediato na vida daquele que se converte, daquele que se torna cristão de fato. Isso é uma marca do verdadeiro cristão. Alguém que entende a responsabilidade do trabalho, sabe que precisa trabalhar, e ele só não vai trabalhar se ele estiver cometendo pecado, se ele estiver sucumbindo à preguiça, à procrastinação, ou querendo voluntariamente se afastar de Deus, cometendo pecado. Mas sabe, no coração, que ele tem que envolver com a obra, que ele precisa estar envolvido, ele sabe que está em pecado e está fazendo o que desagrada do Senhor. Agora, uma pessoa que se diz cristã e não está nem aí para o trabalho do Senhor, não se importa em ficar em casa, não se importa em não trabalhar no reino de Deus, não se importa em viver uma vida que agrada o Senhor, peraí, talvez a pessoa ainda não tenha sido transformada de fato por Cristo. Talvez a pessoa ainda não seja um cristão de fato, por mais que ela diga isso, por mais que ela tenha professado a fé diante da igreja. Às vezes essa mudança ainda não aconteceu no coração dela. É tudo da boca para fora, como nós vimos, acho que alguns domingos atrás, só para poder enganar as pessoas, para poder desfrutar de alguma coisa. O verdadeiro cristão, portanto, é tomado de uma alegria, de uma paz que não tem precedentes. E as mudanças são visíveis, não apenas no ambiente público, mas em todas as áreas da vida. Em terceira e última lição que nós podemos aprender, pela fé anunciamos a ressurreição de Cristo Jesus. A fé no Cristo redivivo, portanto, ela é acompanhada pela responsabilidade da pregação do Evangelho. Maria sai daquele encontro com a missão de compartilhar com os discípulos o que Jesus ressuscitou e em breve iria voltar para o céu. A missão esta que ela tem diante de Cristo, que ela recebe do próprio Cristo, é uma missão que ela cumpre com excelência e com dedicação. Ela vai naquele momento, ela vai até os discípulos, ela fala, ela cumpre a sua missão, porque essa é uma missão, meus irmãos, que acompanha a nova vida com Cristo Jesus, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Portanto, assim como Maria recebeu a missão, nós também recebemos de Cristo. E o desejo de compartilhar o Evangelho, portanto, deve ser, na vida do cristão, como uma coceira na garganta, uma vontade eminente de falar, de compartilhar, de vivenciar o amor de Cristo para as pessoas poderem enxergar o que Deus pode fazer na vida do indivíduo. Sempre que houver oportunidades, devemos, portanto, anunciar que somos pecadores e condenados ao inferno desde o nosso nascimento e que não há o que possamos fazer para mudar esta realidade. Devemos anunciar que Deus, sabendo dessa realidade desesperadora do ser humano, de condenação ao inferno e eterna separação de Deus, enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, pagando o preço do perdão dos nossos pecados, riscando a dívida que pesava sobre nós e com a sua ressurreição nos dando vitória sobre a morte e uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos ter esse desejo ardente de pregar o Evangelho. Maria só prega a parte final para aqueles homens que estavam ali reunidos, porque eles criam e conheciam o Evangelho de Cristo. Mas eles precisavam entender que Cristo havia ressuscitado dos mortos, cumprindo a sua promessa. Mas quantos à nossa volta ainda precisam entender a realidade do pecado, a realidade da necessidade do perdão e da salvação, a obra redentora de Cristo, para poder entender e ter os olhos abertos por Cristo Jesus e enxergar a vida com uma nova perspectiva, não mais em pecado, não mais de condenação, mas agora de salvação e de paz em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, que possamos entender que a fé no Cristo redivivo é obra de Deus em nosso coração e que vem mediante a pregação do Evangelho, mas que ela é uma obra direta, íntima e pessoal do próprio Deus em nós. Segundo, que possamos saber que o chamado eficaz produz em nosso coração grande alegria e paz e a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude a propagar o Evangelho e nesses tempos de aflição buscar nele, em Cristo Jesus, a paz que excede todo o entendimento e assim celebrarmos todos os dias com gratidão e alegria no coração que Cristo ressurgiu dos mortos, vencendo a morte para nos conceder vida e perdão dos pecados. Que Deus nos abençoe neste dia, nessa semana que se inicia. Seja uma semana abençoada por Deus em nossas vidas. Deus nos livre de todo perigo e mal. Possamos viver uma semana também de testemunho e de fidelidade ao Senhor. Sei que são tempos difíceis, mas Deus nos deu a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém, seja quem for. Não perca a oportunidade. Compartilhe com essa pessoa que Cristo morreu por nós. E Ele é o único meio de
de nós chegarmos ao céu. Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti. Continue falando do nosso coração, ajudando-nos, ó Pai, a colocar em prática o que temos aprendido. Precisamos do Senhor. Fortaleça-nos, instrua-nos no caminho que devemos andar. Dá-nos, ó Pai, disposição e zelo pela vida com o Senhor, pela pregação do Evangelho, pela leitura da Bíblia, pela comunhão com o Senhor. Livra-nos de todo perigo e mal, dá-nos uma semana abençoada pelo Senhor. Oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma boa semana. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.